Queria saber mais coisas teóricas, igual você trouxe aí dessa questão da oposição e tudo mais. O que mais tem na teoria da comunicação, cara, de interessante? Muita coisa, muita coisa. Esse é talvez um dos pontos mais interessantes que eu gosto, trouxe. Mas outra coisa que muitas pessoas não percebem, e talvez não se aprofundam tanto, e aí já vai entrar naquele sentido dos objetivos. Lembra que a gente tá quase que na escadinha? Vamos continuar com a escada, né? O PCPA, que eu trouxe agora há pouco. Planejamento é o primeiro passo, então, para quem já é muito bom e para quem quer começar a se comunicar melhor. Do planejamento, nesse primeiro degrau, mensagem. Depois temos o objetivo, correto? O objetivo é por que você vai se comunicar. Então não basta ter uma tese, você tem que dar um direcionamento para essa tese. Tem que vestir uma roupinha nessa tese. Essa tese vai servir para persuadir as pessoas? Essa tese vai servir para informar as pessoas? A partir dessa tese, o que eu quero com o outro? O que eu quero que o outro faça ou pense? Dentro desse assunto, agora mais teoricamente, nós temos o estudo da retórica. Já ouviu falar de retórica? Eu vou falar, cara, mas eu não sei nada sobre. Retórica tem uma conotação, criou-se, né, uma interpretação de retórica num lado hoje em dia, tá? Num momento mais atual, num século mais atual, criou-se uma interpretação de retórica como algo muito publicitário, ou algo até como vazio, sabe? Um discurso bonito, mas vazio. E a retórica, ela tem esse lance Sofistas. Boa, a retórica, ela tem... Aliás, a retórica, né, não é algo de agora. Aristóteles foi um dos grandes a falar sobre retórica. Não é necessariamente um inventor, mas é um dos que falou sobre retórica. Ele tem um livro, A Arte e Retórica, um ótimo livro, inclusive. E, veja, naquela época, a retórica era ensinada em escolas. Porque a retórica é a ciência que organiza elementos num discurso. Então, retórica é sobre a construção de um discurso. Que seria o nosso segundo degrau aqui, lembra? Do construir. A retórica é nada mais do que como organizar um discurso de forma que no final esse discurso seja persuasivo. Então a retórica tem intimamente relação com a persuasão. Aliás, a maioria dos discursos que nós fazemos, eles têm relação quase que íntima com persuasão. E muito se confunde sobre o que é persuasão, ou até mesmo retórica. Por isso que hoje tem uma conotação de retórica como algo muito publicitário, algo muito marqueteiro, algo muito vazio no sentido de falar bonito para vender, entende? E muita gente acredita que persuasão é só sobre vender, ou confunde até a persuasão com manipulação. Uhum. Então, quando a gente fala, por exemplo, de persuasão, logo vem a ideia de que, a persuasão vai fazer ganhar mais dinheiro. Mas você esquece que a persuasão tá em tudo. Por exemplo, se você tem um filho e você quer que esse filho tome banho no horário específico, você precisa persuadir ele a fazer aquela ação. Entende? Se você tem uma opinião e você quer não só colocar essa opinião, ser acreditado por isso, e ao mesmo tempo quer que o outro faça algo decorrente disso, ou seja, influenciar o outro, e influenciar seria quase que um sinônimo de persuadir aqui, você está persuadindo. Então, persuasão não está só em vendas. Persuasão está na política. Persuasão na política é o seguinte: você recebe um discurso e a partir desse discurso você decide se você vota ou não vota. Correto? Uhum. Então, votar é uma ação. Votar em alguém especificamente é uma ação específica. Persuasão nada mais é do que buscar a adesão do outro, no caso, fazer com que o outro concorde com você, buscar adesão, para que aquele outro execute uma ação específica. Ou seja, ele faça o que você quer. Quer ver um exemplo? Eu trago sempre muito para didática, né? Ou para metáfora. Muitas pessoas, quando eu converso com elas, vamos mais para as pessoas que são mais tímidas, têm mais dificuldade. Eu pergunto, por que você acredita que não se comunica bem? Aí a pessoa diz assim, Gui, é porque eu não sou muito comunicativo. Sabe, não nasci com o dom da comunicação. Aí eu pergunto para ela assim, você já teve uma idade, sabe, poucos meses de vida que você só chorava? Você era um bebezinho? Aí a pessoa fala, sim, já tive essa idade. Aliás, tem um em casa, a pessoa é mãe, pai, né? Eu falo, o que bebê faz muito bem? Ela chora. Eu falo, exatamente. E você, Lutz, agora? Chorar é se comunicar? Sim. Então você nasceu se comunicando. Você nasceu comunicativo. O choro já é uma forma de se comunicar. E pra quem... Você não é pai, né? Não. Ok. Pra uma pessoa que é pai ou mãe, eu também não sou pai, mas eu tenho fontes confiáveis. Geralmente o pai e a mãe dizem assim, cara, os bebês eles têm tipos de choro. Tem o choro da fome, o choro do sono, o choro da dor de barriga, isso, né? Cara. E olha que engraçado, agora uma brincadeira, né? Coloca entre parênteses que é brincadeira. Mas pode ser quase que a verdade, né? O bebê, então, calma aí, ele aprendeu a modular a voz, a intensificar o ritmo do choro, ou seja, conseguiu criar tipos de choro para que você chegasse mais rápido para atender ele. O bebê ele não é só comunicativo, ele é persuasivo. Então tem aquele choro, que é um choro que se modula, que se adapta, o tom de voz muda para que o pai chegue mais rápido. E aí, no caso, é como se o choro fosse entre linhas, dizer assim, eu tô com fome, me alimente.
Persuasão é o quê? Buscar a adesão do outro para que o outro execute uma ação específica. Então você busca a adesão, o bebê chorando, busca a adesão do pai, para que o pai entenda que ele tá com fome. Então buscou a adesão, concordou, o pai concorda, pode dizer, ele tá com fome. Aquele choro da fome. E aí o pai executa a ação específica de dar mamadeira, por exemplo. Então, olha assim, isso é claro que é uma brincadeira, mas se você entender É uma comunicação. Se você entender, isso mostra o que você estava falando. Ótimo. Se você entender esse processo, então quer dizer que o ser humano, por ser humano, é um ser linguístico, social, por si só ele já é comunicativo e até mesmo persuasivo. É o que nos trouxe até aqui, né, no final das contas. Exato. O tempo todo estamos persuadindo. Até mesmo quando você fala assim, por exemplo, Gui, a gente ia gravar tal horário. Não aconteceu isso aqui, né? Mas, por exemplo, Gui, a gente ia gravar tal horário, precisa que você chegue uma hora mais cedo. Você está me persuadindo. Isso já é persuasão. Você fez isso por meio de uma pergunta, por exemplo. Você pode chegar meia hora mais cedo? Ou uma hora mais cedo? É uma pergunta. Agora você pode dizer assim, Gui, você pode chegar uma hora mais cedo, mas sair da sua casa 1h30 mais cedo porque tem mais trânsito? E você só não você me persuadiu, mas você ainda, além de persuadir, você me deu um argumento. Você disse que tem mais trânsito. Tá vendo? Na prática, o tempo todo nós estamos argumentando, nós estamos elaborando discurso, nós estamos trabalhando com a persuasão e sendo comunicativos. O fato é, muitas vezes nós não conquistamos o que nós queremos por não dominar a ideia de persuasão, ou até mesmo a retórica, que organiza os elementos no discurso. Então, voltando para a teoria, a retórica é uma ciência que organiza esses elementos no discurso. O próprio Aristóteles, ele traz que a retórica ela tem 3 elementos. Cara, a retórica é um assunto gigantesco. Mas se eu pudesse resumir 3 elementos bem importantes da retórica, são ethos, pathos, logos. São palavras em grego. Ethos diz respeito à credibilidade da pessoa. A credibilidade é o quanto o outro acredita em você ou confia em você por o que eu digo que são os elementos visíveis e os enunciados. Quer ver um exemplo? Imagina que você viajou para um país que nem vai brasileiro lá. Se você foi o único a ir lá, por exemplo. Das pessoas ao teu redor, você é o único brasileiro que foi para aquele país. País muito longe, por exemplo. Você está caminhando pelas ruas do país tal, e você vê ali no canto, numa esquina, uma espécie de bar. E você vê uma pessoa ali que aparentemente está vestindo uma camiseta do Brasil. Ou seja, no lugar que você foi sozinho, aparentemente não vai mais brasileiros, e você vê uma pessoa com a camiseta do Brasil, qual é a chance de você abordar essa pessoa? Alta ou baixa? Alta. Por um elemento visível. Então, apenas pelo elemento visível, camiseta do Brasil, você deu credibilidade àquela pessoa. Você confiou nela o suficiente para começar a conversar com ela. Esse é o ethos. Interessante. Ethos, então, ele se divide em elementos visíveis. Por exemplo, a roupa. Nós decidimos se vamos acreditar em alguém ou não pela roupa. Não tô falando que você tem que vestir Não, vista-se de tal maneira. Não tô aqui pra falar sobre isso. Esse não é meu assunto. Mas eu digo mais uma vez, toda ação tem uma reação. Mas se colocar, por exemplo, uma roupa de segurança aí, for no evento do RD, as pessoas vão te abordar como se você fosse um segurança. Perfeito. Que você não seja. Da mesma forma que se eu trabalho com investimentos e atender alguém de Havaianas e bermuda e não tô na praia, isso pode parecer um pouco estranho. E talvez eu não aborde aquele cliente que pode investir 5 milhões comigo sendo assessor dele, por exemplo. Então, a roupa, ela importa. O que você vai vestir ou não, tanto faz. É apenas entender qual mensagem você quer passar. E a mensagem também tá nisso. Então, por exemplo, roupa, expressões faciais, expressões corporais. Se eu vou conversar com você e eu tô assim, essa expressão facial já denuncia uma mensagem. Já me dá ou não credibilidade. Agora, se eu falo, por exemplo, sorrindo dessa maneira, ou chego num lugar sorrindo, isso aqui já passa outra energia pra você. Energia no sentido de te alavancar, usar essa palavra boa, a sentir-se algo, se sentir de alguma maneira ao me ver, por exemplo. Claro. Então, por exemplo, o ethos, que é nada mais do que a sua credibilidade sendo comunicada, ela pode ser comunicada por esses elementos visíveis, como, por exemplo, as roupas, as expressões. E olha que engraçado, eu não disse nenhuma palavra. Aquele cara com a camiseta do Brasil lá que eu dei exemplo, ele não disse uma palavra pra você. Mas ele deu credibilidade. E olha que engraçado. Ele não deu credibilidade, então, pela roupa formal que ele estava vestindo. No entanto, que eu dei o exemplo aqui, que ele estava vestindo a camiseta do Brasil. Mas ele ganhou credibilidade por gerar identificação com você. E aí a gente entra numa seara que, se a gente fosse falar sobre isso, seria um episódio inteiro. O ato ou a atitude de comunicar algo que faz o outro se identificar é uma maneira de se conectar com o outro. Quando eu digo pra você assim, por exemplo, você é uma pessoa muito... Não que seja verdade, né? Mas você, Lutz, é uma pessoa muito tímida, por exemplo. E eu falo assim, Lutz, cara, eu já tive no teu lugar. Eu era muito tímido. Há um tempo atrás, eu vi isso aqui. E eu conto toda a minha história com a timidez. E isso vai gerar identificação. Você vai pensar, putz, ele já passou pelo que eu passei. Então, você vai me dar mais credibilidade pelo fato de ter passado por isso. Por exemplo. Agora, o fato de vestir um tipo de roupa que está adequada ao evento, que nem você disse agora. Eu vou vestido de
tudo de preto, com cintão, butinão, camisa preta, calça preta, bonezão, óculos escuros. Talvez essa vestimenta não gere identificação com o público. Faz sentido? E aí, por não gerar identificação, eu talvez não ganho a credibilidade que eu quero. E por que eu tô falando disso? Retórica, então, nada mais é do que elementos de um discurso. Não necessariamente oral. Sim. Tô começando pelo ethos, que é a credibilidade, mas... Que não necessariamente o ethos, credibilidade, está no que eu falo, mas está no que eu visto, está no que eu aparento. Mas também está no que fala? Perfeito. Tá. Aí a gente entra numa segunda etapa do ethos, que seria o ethos anunciado. O ethos visível é aquilo que a gente vê e dá credibilidade, mesmo sem palavra nenhuma. E o ethos anunciado é o que eu anuncio. Eu falo assim, eu sou uma pessoa que tem 10 anos de credibilidade porque eu falo sobre isso, eu estudo sobre isso. Eu tenho pós-graduação nisso, tenho MBA naquilo ali, sou doutor nisso aqui, sou PhD nisso aqui. Então, quando você anuncia o que você é, o que você faz, ou o que você fez para chegar até aqui, você pode ganhar mais credibilidade. E mais do que isso, aí é onde entra um lance talvez um pouco intangível, mas até interessante, falar sobre propósito, por exemplo. Propósito de uma maneira talvez um pouco mais pragmática seria assim, qual inimigo você combate? Por exemplo, eu, Guilherme, eu anuncio que eu combato o inimigo que muitas pessoas têm, o inimigo que é a timidez, é o medo de se comunicar. Eu, por exemplo, digo isso. Por exemplo, se você é alguém que tem esse inimigo, você vê, putz, o Guilherme combate o mesmo inimigo que eu. Ou seja, ele tem o propósito de me ajudar a não viver aquele problema. Legal. Ou me encontrar com aquele inimigo. Então, quando eu falo de ethos anunciado, não está só nas suas credenciais ou na tua formação. Mas também está quando você conta a tua história e diz o que você ajuda os outros a conseguirem. Isso já me remete ao quê? A tese. Lembra da tese? Quando você anuncia o problema que você resolve. Perfeito. Então, a tese também é uma ferramenta que relembra esse ethos. O ethos é credibilidade. Um discurso retórico, ou, no caso, um discurso capaz de influenciar, de persuadir, em primeiro lugar, precisa ter credibilidade. Você precisa pensar em como você dá credibilidade pela forma que você aparenta e pelo que você comunica, e isso geralmente no início do discurso. Faz sentido? Perfeito, cara. Maravilha. Tá, então esse é o ethos. Pathos é tudo aquilo no discurso que remete à emoção. Então, quando eu conto uma história e faço você se sentir como eu... Putz, eu conto, Lutz, eu me lembro quando eu tava na frente de uma multidão e eu travei, cara. Quando eu falo isso, contando isso em tom de história, você pode ver que eu utilizei minha voz aqui, eu olhei pra baixo, tudo estrategicamente. Então, eu combinei fatores verbais e não verbais. Tudo isso te traz a emoção, é o emocional do discurso, é o que faz você sentir. Só que tem a emoção em vários sentidos também. Se a gente for falar de vendas, tem a emoção que... Uma técnica de pathos, né? No caso, que leva à emoção, a gente pode falar da técnica da sedução, por exemplo. Sedução não necessariamente para seduzir as pessoas, mas também pode ser. A sedução é quando eu influo o ego da pessoa e eu duvido que ela faça algo, por exemplo. Como assim? Um bebê. Lembra do bebê? Imagina o bebê chorando. Então ele tá chorando lá, esgoelando. Entre linhas ele quer dizer assim, ó. Papai... Você é inteligente o suficiente para me dar uma mamadeira agora e ter uma boa noite de sono. Então, quando você começa o discurso inflando o ego, né? Por exemplo, cara, você é inteligente o suficiente para entender que melhorar a comunicação vai te fazer ser muito melhor visto. Cara, você sabe que o YouTube é uma grande plataforma que atrai tantas pessoas e você, vamos falar a verdade, você é um cara dedicado o suficiente para comprar uma mentoria, se dedicar e ter mais resultados no YouTube. Então, quando você influencia no discurso, elevando o ego da pessoa, você elogia ela, né? Você é inteligente o suficiente, você é dedicado o suficiente. Cara, você tem uma empresa gigante, você ganha dinheiro o suficiente, você é um cara rico o suficiente, você tem conhecimento o suficiente para fazer tal coisa, ou para comprar tal coisa, para decidir tal coisa. Então, eu vinculo o elogio a uma ação que pode ser executada pelaquela pessoa. Então, por exemplo, eu falo assim... Lutz, você que sabe que comunicação é muito importante, você é um cara preocupado o suficiente com a tua imagem, você é um cara dedicado o suficiente com o teu conteúdo, você é um cara muito inteligente para entender que comprar uma mentoria de comunicação pode te fazer ganhar muito mais dinheiro, ser muito melhor visto. Disso que eu tô te falando agora. Faz sentido comprar uma mentoria de oratória para você? Então, tá vendo como eu acabei elevando o teu ego, que filha da puta, te elogiei, e aí eu te fiz uma call to action. Então, para comprar uma mentoria, por exemplo. E aí, se você diz não, é como se você estivesse negando os elogios que eu te dei. Então, você tende a dizer sim. Porque eu inflei você, o teu ego, eu te induzi a tomar a decisão pela forma emocional que eu conduzi meu discurso. Isso é pathos.
É quando eu faço você sentir a comunicação. Eu digo assim, não seja apenas ouvido, seja sentido pelo outro. E fazer sentir, existem várias técnicas, acabei de dar um exemplo. Então, isso faz com que a pessoa esteja tentada a agir. Essa técnica vinculada ao pathos nada mais é do que fazer o outro desejar algo. Entende? É provocar o desejo. Porque o pathos tem muita relação com o emocional. E aí, muitas vezes, só para fechar esse raciocínio, eu treino muitos vendedores dentro da oratória, dentro da retórica. Aí já é mais uma conversa sobre retórica. Oratória e retórica são coisas diferentes. Depois eu explico a diferença. E aí os vendedores falam assim, Gui, mas, cara, as pessoas compram pela emoção. Eu preciso só usar isso. Eu vou só usar o pathos, né? Usar só esse elemento da retórica para vender, fazer os outros comprarem na emoção. Aí eu falo assim, não, as pessoas compram na emoção e pedem reembolso na emoção também. Então não é só a emoção que persuade, não é só a emoção que convence, tem a razão. E aí esse é o terceiro elemento que o Aristóteles nos traz na retórica, que é o logos. O logos é a lógica, é a racionalidade na comunicação. Então você precisa de credibilidade, que é o ethos, emoção, que é o pathos, e lógica, racional, que é o logos. O logos é quando eu faço você raciocinar e te deixo encurralado a não ser dizer sim, a não ser executar a ação. Por exemplo, eu posso fazer isso com um raciocínio que a gente chama de silogismo. A gente aprendeu isso nas aulas de filosofia, na escola, mas geralmente as pessoas esquecem. Vou fazer isso com você e eu vou aplicar esse mesmo raciocínio com perguntas. Por exemplo, Lutz, você é um cara preocupado com a tua imagem na internet? Sim. Você é um cara que gostaria de ser muito mais entendido pelas pessoas, a ponto das pessoas falarem sobre você, mostrarem que aprenderam com você? Sim. Você é mais claro na sua comunicação? Sim. Você entende a importância de ter uma comunicação organizada o suficiente para as pessoas te entenderem, então? Sim. Você entende que se essa comunicação, além de organizada, for uma comunicação persuasiva, você pode vender para mais pessoas também? Sim ou não? Sim. Então, se eu vou te ensinar tudo isso numa mentoria, o que você me diria para não comprar essa mentoria? Já que tudo que você me disse agora faz sentido. Verdade. Tá vendo? Eu vou te guiando com perguntas que você vai dizendo sim, você vai afirmando as minhas premissas, e quando eu concluo já sei o meu raciocínio... Eu diria. Eu diria, cara, eu só não queria me importar com essas coisas. Mas elas são importantes. Exato. E aí eu posso levar isso para várias coisas também, né? Eu posso fazer você raciocinar que, na verdade, elas importam. Por exemplo, você não se importa com isso, mas eu posso dizer assim... Eu gostaria de não me importar. Mas você se importa que outra pessoa que tá na casa dela, triste, querendo fazer algo pelo mundo e não sabe como fazer, se importa que essa pessoa possa fazer algo pelo mundo? Sim. Então vale a pena se importar com isso. Tá vendo? Mais uma vez eu te conduzi com um raciocínio. Então, o que é o silogismo, o raciocínio lógico nesse sentido? O silogismo, ele é a junção de premissas chegando a uma conclusão, de forma muito... se o Dr. Paulo Teston estivesse aqui, talvez ele me corrigiria. Mas de uma forma muito simples na retórica, diga assim, se eu digo, por exemplo, eu vou ser bem sensacionalista aqui, tá? De propósito. Pode ser, tá? Pessoas que fazem mentoria de vendas vendem mais. Essa é uma primeira premissa. Premissa é uma opinião, é algo que eu comunico, tá? Então, pessoas que fazem mentoria de vendas vendem mais. Primeira premissa. Segunda premissa. Pessoas que vendem mais ganham mais dinheiro. Essa é uma segunda premissa. A terceira, que seria a conclusão desse raciocínio lógico, seria assim. Se você comprar uma mentoria de vendas, você vai ficar rico. Entendeu? Eu juntei essas duas premissas numa só. Eu tenho como fazer isso com afirmações, e tudo isso é o logos, hein? Eu tenho como fazer isso com afirmações e com perguntas. Por exemplo, agora, acredito que você vai dizer sim, né? Mas vamos lá. Você acredita que uma pessoa que faz mentoria de vendas, ela pode vender mais? Sim. Você acredita que uma pessoa que vende mais, ganha mais comissão, tem muito mais dinheiro? Sim. Então, a minha mentoria de vendas vai te ajudar a ficar rico, a ganhar mais dinheiro. Então, eu te fiz perguntas que me levou a uma call to action e depois eu posso te vender isso, por exemplo. E é óbvio que eu estou utilizando isso aqui para vendas. Claro, claro. Mas a gente pode utilizar isso para várias coisas. Aí a gente vê, por exemplo, os de perguntas fechadas, que é quando eu dou duas opções e aí isso é o que nós chamamos de raciocínio dialético. É quando eu te ofereço opções e te conduzo para uma. Que na internet ganhou como... Esqueci o termo, cara, mas as pessoas fazem muito isso com filhos, assim, postam, né? Por exemplo, Lutz, você quer tomar banho agora ou depois de jantar? Entendeu? E aí ganhou uma conotação meme, né? Por exemplo, você prefere tomar banho ou apanhar? Entendeu? A pergunta fechada é quando eu dou duas opções e eu te influencio pra decidir uma. Disso aí, velho?
Eu também... Educação positiva. Educação positiva, é algo nesse sentido. E eu acho que é mesmo. Então, veja, até mesmo, se isso for mesmo algo que as pessoas fazem com esse nome, seria quase que o uso do raciocínio lógico por meio de perguntas fechadas. O que é uma pergunta fechada? Eu dou duas opções, você tem que decidir entre uma delas, ou uma terceira, tá? Eu te conduzo a decidir de acordo com opções que eu te dou. Então, te leva a um raciocínio mais rápido. Isso é o Logos. Isso é a aplicação do raciocínio lógico. Isso é muito utilizado em vendas, por exemplo. Ô, Lutz, considerando então que você já entendeu que uma mentoria é importante para você e você vai comprar essa mentoria, você prefere pagar à vista ou parcelado em até 10 vezes? Veja que eu nem perguntei se você quer comprar. Eu já te dei duas opções de pagamento. E aí você fala, putz, Gui, não, eu quero à vista. Então, eu já presumi que eu fechei a venda com você. Isso em vendas, tá? Por exemplo. Percebeu? Uhum. Então, isso é a utilização de raciocínio lógico, da lógica, da racionalidade, por meio de perguntas, que eu levo a pessoa a decidir por um discurso que é sério. Eu não tô te prometendo, por exemplo, nessas duas perguntas que eu te fiz, né? À vista ou parcelado. Eu não te contei uma história. Eu apenas te dei duas opções. Mas trabalhar com duas opções é melhor do que te falar assim, e aí, quer comprar? Porque comprar pode ter um monte de resposta. Quero daqui 2 anos, por exemplo. Entendeu? Então, isso de perguntas fechadas é uma técnica de vendas que, no final de tudo, é uma técnica de retórica. E aí tem um monte de coisa, Lutz. A retórica, ela traz... Para figuras de linguagem, são figuras retóricas. A hipérbole é uma retórica. Por exemplo, cara, você pode faturar milhões aprendendo a criar um vídeo com as alavancas no YouTube. Esse ganhar milhões, isso é uma hipérbole. Né? Uhum. Então, a hipérbole é uma figura retórica. Quando eu falo ganhar milhões, eu já estou fazendo você imaginar os milhões. Isso é uma técnica vinculada ao patos. Lembra da emoção? Eu te faço imaginar os milhões. Tem também algumas figuras retóricas, né? Você tem a hipérbole, você tem a metáfora. Metáfora é uma retórica também. Quando eu falo assim, cara, imagina um YouTube como um aquário que tem vários peixes e você precisa alimentar esses peixes. Tem várias pessoas alimentando, mas essas pessoas jogam a comidinha fora do aquário. Se você aprender a jogar essa comidinha no aquário, todo mundo vai comer da sua comida. Todo mundo vai consumir o seu conteúdo no YouTube. Que exemplo bom, cara. Isso é uma metáfora. Vou roubá-lo. Tá vendo? Quando você dá esse exemplo, você não só permite que o outro te entenda, mas que o outro acredite em você. Fala assim, putz, eu quero ser esse cara que dá as comidinhas no aquário certo. Então isso é retórica também. Então a retórica, ela é nada mais do que a união de elementos organizados num discurso para que esse discurso seja persuasivo, convincente, influenciador o suficiente. E a retórica tá dentro, agora fazendo todos os quadradinhos, né? Então a retórica tá dentro daquele pilar aqui na escadinha nossa, que é a construção de um discurso. Então, se você vai fazer uma apresentação em público, uma reunião, seja o que for, se preocupe com a mensagem, se preocupe com o objetivo e depois se preocupe com a construção disso.